da nossa jornada. E antes de nós começarmos, eu quero que você pense uma coisa. Nós já fizemos o dia 1, fizemos o dia 2, e quantas coisas você sente que ninguém realmente sabe sobre você? Pois é, talvez as pessoas conheçam o seu sorriso, elas conheçam o seu trabalho, elas conheçam a mulher forte que você demonstra ser. Talvez elas conheçam a mulher que serve, a que ajuda, que aconselha, que está sempre disponível para os outros. Mas será que elas conhecem aquilo que acontece quando você fecha a porta do seu quarto? Será que elas conhecem os pensamentos que você tem antes de dormir? As perguntas que você faz para Deus? As inseguranças que você não conta? As lágrimas que você segura para ninguém perceber? Talvez exista uma parte da sua história que ninguém vê, mas existe alguém que vê. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Hoje, nós não vamos falar sobre a mulher que você mostra para o mundo. Nós vamos falar sobre a mulher que Deus conhece quando ninguém mais está olhando. E hoje, no terceiro dia da oração, nós vamos falar sobre Deus, que vê aquilo que ninguém vê. Esse é o título da nossa oração de hoje. Então, leia Gênesis 16:13, que diz: Tu és que me vê. Tu és o Deus que me vê. O que significa para você ser vista por Deus? Já pensou nisso? Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça, se você pensar? Eu entendo, eu percebo que eu estou sendo vista por Deus quando... O que vem para você? Quando Ele realiza os seus desejos? Quando você vê as coisas se concretizando? Quando tudo dá certo? Quando as coisas acontecem do jeito que você quer? Pois é. Ser vista por Deus vai muito além disso. Porque muitas vezes a gente entende que o sinônimo de ser vista por Deus é isso que eu falei. Eu, durante muito tempo, acreditei e duvidei, né? Ontem a gente falou sobre isso, que, poxa, parece que quando as coisas não acontecem, parece que Deus não está olhando pra gente. Porque não está acontecendo, né? Do jeito que a gente queria. Mas lembra que eu disse para vocês que Deus é amor, então tudo que acontece com a gente na nossa vida é amor? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente só precisa estar com os olhos abertos, com o coração presente na vontade de Deus, aquecido ali pelo Espírito Santo, para entender que tudo que Ele está fazendo na nossa vida é perfeito. Afinal de contas, Deus é amor, então tudo é amor. Tudo que acontece com a gente é para o nosso bem. Só que muitas vezes a gente demora para entender e só vai ver, muito tempo depois. Ser vista por Deus é muito diferente de ser observada por alguém. Deus não vê apenas aquilo que nós estamos fazendo. Ele vê aquilo que nós sentimos. Ele conhece o que nós escondemos. Ele conhece aquilo que nós mesmas temos dificuldade de compreender. Ele sabe quem é você no seu íntimo. Só Ele conhece você melhor do que ninguém. Muitas vezes até melhor do que você mesmo. Lembra da história de Agar? Agar era uma serva. Ela não ocupava uma posição de destaque. Ela foi colocada em uma situação que ela não escolheu. Ela foi usada. Depois ela foi humilhada. E chegou um momento em que a dor se tornou tão grande que ela fugiu. Então imagina isso. Agar vai para o deserto, sozinha, ferida, sem saber o que aconteceria depois. E é justamente ali que Deus a encontra. Deus encontrou Agar no deserto. Ele não esperou Agar chegar a um lugar perfeito. Ele não esperou ela organizar a vida. Ele não esperou ela deixar de sentir dor. Deus foi ao encontro dela exatamente naquele lugar.
do jeito que estava, do jeito que ela era, do jeito que ela estava ali naquele momento. Muitas vezes a gente fica pensando, acreditando que Deus só vai vir de encontro a nós, a gente só vai receber a graça quando nós formos perfeitas, quando tudo estiver perfeitamente encaixado. Mas não, Deus está ali o tempo todo. Quando as coisas estão muito bem, quando as coisas parecem não estar muito bem, quando a gente se sente em meio ao deserto, Ele está ali. Basta você acreditar. Já parou para pensar nisso? Talvez o deserto não seja um lugar físico, ele seja um lugar emocional. Talvez você também esteja no seu deserto. Uma espera que parece não terminar pode ser um deserto. Uma decepção que você está sofrendo pode ser um deserto. Uma rejeição, um relacionamento que terminou, uma solidão que ninguém percebe, uma ferida antiga, uma oração que ainda não recebeu resposta. Uma comparação que está roubando a sua paz. Então, talvez por fora esteja tudo normal, mas por dentro você esteja cansada. Essa é uma frase que merece que você pare e ouça ela com atenção. Talvez hoje Deus esteja lembrando você de que Ele tudo vê. Ele vê a sua espera, Ele vê o seu lamento, Ele vê o seu coração, Ele vê os seus sonhos, os seus desejos. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E se Ele é perfeito e tudo é amor, tudo que vem dele é amor, imagina que nem uma folha, nem um fio de cabelo cai sem a permissão dele. Então tudo está acontecendo conforme a permissão dele. Basta a gente aprender a enxergar dessa forma. E é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Porque eu demorei muito para entender isso. Entender que as coisas estavam acontecendo não para me ferir, para me machucar, para me magoar ou para eu sofrer, mas sim para que eu crescesse, amadurecesse, florescesse nele. Ser vista é diferente de ser compreendida pelas pessoas. E aqui a gente tem uma parte muito importante. Existe uma necessidade humana muito profunda de nós sermos vistas, não apenas olhadas, reconhecidas, percebidas, validadas. Muitas vezes nós buscamos isso nas pessoas. E aí a gente está esperando isso. E você, muitas vezes sem perceber, você quer que o outro perceba que você está sofrendo, que você está cansada, que você precisa de um carinho, que você está com medo. Eu queria tanto que alguém cuidasse de mim. Já parou para pensar isso? Já passou isso pela sua cabeça? Eu, durante muito tempo, e foi uma das coisas que muito travou o meu relacionamento, ou conseguir um relacionamento, é porque eu tinha isso dentro de mim. Eu queria ser cuidada, mas eu tinha uma resistência em cuidar. Eu tinha uma trava em cuidar, porque eu sentia que eu não tinha recebido todo o carinho que eu queria na minha infância. Eu sentia que eu merecia muito mais. E aí, na minha dor, na minha ferida emocional, eu entendia que, poxa, eu quero ser cuidada. E aí, eu não entendia que para isso eu também tinha que cuidar. Que era uma mão de duas vias, né? Que eu ia entregar, mas também eu ia receber. E aí, isso a gente faz sem perceber, não é algo muito consciente. Quando a gente se vê nas situações, a gente simplesmente não faz, trava, não consegue, ou passa uma oportunidade. Isso aconteceu muito comigo. Coisas de, por exemplo, eu estar com uma pessoa, estar no aniversário dela, a gente fazer várias coisas juntos, e eu esqueci de dar um bolo, dei um presente, mas o bolo para mim sempre foi muito importante, não passar o meu aniversário sem um bolo, eu deixei passar. E aí depois que eu falei, poxa, né? Mas porque eu ainda estava nesse lugar de eu quero ser cuidada, mas eu tinha dificuldade de cuidar. E hoje, no relacionamento que eu tô, é uma das coisas que eu mais ouço dele. O quanto para ele é importante, o quanto isso cativou ele, o quanto isso fez com que ele se apaixonasse por mim, que foi o cuidado.
poxa, você cuida tão bem de mim, você tem um carinho tão grande por mim, você faz tanta coisa por mim. E não são coisas grandiosas, são coisas pequenas. De verdade, assim, como bater um chocolate com leite no liquidificador em vez de misturar com a colher. E isso faz ele, nossa, né? Uma outra pessoa, e ele ia dizer que não, eu não vou sujar a louça, você quer, você faz. E, poxa, é só isso. Então, assim, essas são as travas, esses são os traumas, os padrões que eu falo, os gatilhos. E quando você se cura, quando você passa por isso, entende você expande a sua consciência, você expande a sua visão, você consegue enxergar as coisas com outros olhos. E aí as coisas começam a fluir. E quando ninguém percebe, né, essa sua necessidade, o que acontece? A impressão que nos dá é que ninguém se importa. Mas existe uma diferença entre ninguém percebeu a minha dor e minha dor não importa. A primeira pode ser uma realidade humana. Ninguém conseguiu perceber a sua dor. Mas a segunda é uma conclusão que nós podemos ter que nos machuca profundamente. Minha dor não me importa. Principalmente quando isso é dito, né? Nossa, isso é besteira, que isso é tão pouco, você está fazendo tempestade em um copo d'água, se você estivesse no meu lugar, e aí isso dói de um jeito assim, não é verdade? Porque o fato de alguém não perceber o que você sente não significa que aquilo não seja importante. E uma coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é que você não precisa ser forte o tempo todo. Porque talvez você tenha aprendido que precisa ser forte. Gente, isso vem desde pequenininha. Não importa se isso era dentro da sua família, se isso era com os amiguinhos, se isso era, né, porque alguém te pedia, se isso era porque você tinha essa necessidade. Quando você cresce, quando você, né, vai crescendo, vira adolescente, vira adulta, você se vê nesse lugar o tempo todo. Forte diante da família, forte diante dos amigos, no trabalho, na igreja. Não importa com quem. O importante é ser forte para não incomodar ninguém. Não é mesmo? Então, hoje eu quero que vocês entendam isso. Existe uma diferença entre ser forte e nunca se permitir ser cuidada. Vocês conseguem ser cuidadas? Vocês conseguem se sentir vulneráveis para outras pessoas? Ou vocês têm medo de que, se você for vulnerável, se mostrar vulnerável, essa pessoa pode pisar em você, te machucar, te ferir? Eu cresci com isso, eu ouvia muito isso. Se você demonstrar que gosta, se você falar que gosta, se você se mostrar vulnerável, as pessoas vão pisar em você, elas vão te usar. Isso não é um fato. Isso pode acontecer, mas não é um fato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não se prive, né, de tantas coisas. Então, eu quero que você pense assim: Deus não está pedindo que você finja estar bem diante dele. Mas para algumas pessoas é melhor que elas não saibam o que você está passando. Mas Deus já sabe. Ele é a pessoa com quem você tem que compartilhar. Ele é a pessoa com quem você fecha a porta do seu quarto, ora, chora, entrega tudo para ele. Claro que a gente quer ter pessoas com quem confiar, com quem poder compartilhar. E eu sou uma das pessoas que estou aqui para poder ajudar vocês nisso. Aproveitem um grupo gratuito. Mas, principalmente, escolha bem com quem você compartilha. Só diante dele você vai chegar e vai falar: eu tô cansado, eu tô com medo, eu tô triste, eu não tô entendendo. Eu queria que fosse diferente. Sem isso diminuir a sua fé e sua intimidade, honestidade com Deus. O Deus que vê não é um Deus que apenas observa. E aqui tem uma coisa muito profunda e distinta. Quando nós dizemos que Deus não nos vê, não significa que ele está apenas observando a nossa vida de longe, como um espectador. O Deus que vê é o Deus que se aproxima. É o Deus que cuida. É o Deus que orienta. É o Deus que conforta.
Agar não apenas descobriu que Deus sabia que ela existia, ela teve um encontro com ele. E isso muda tudo. Deus vê a sua dor, mas também entra na sua história. Deus vê a sua lágrima, mas também pode transformar aquilo que era lágrima, que está produzindo em você algo muito maior. Deus vê a sua espera, mas também caminha com você dentro dela, você não está sozinha. E quando nós escondemos a dor, a gente acaba não curando, não olhando para ela. Porque eu não quero olhar, dói, eu não quero mexer com isso. E aí, eu não vou conseguir a graça que eu tanto espero. E hoje eu quero que você se pergunte o que acontece quando você passa muito tempo escondendo aquilo que você sente. Quando você finge que não dói, quando você minimiza os seus sentimentos, quando você diz que está tudo bem, mesmo sem estar, mas não é para qualquer um. Para aquele que realmente pode cuidar e tratar isso em você, para você mesmo. Quando você evita pedir ajuda, quando você tenta controlar tudo, quando você se isola, quando você desconta suas emoções em outras áreas, quando você não cuida de você, quando você desconta na comida, inclusive na comunidade tem aulas que eu fiz, porque eu também sou nutricionista, né? Foi a minha primeira profissão. E eu ali oriento vocês a entenderem sobre o comer emocional, sobre como perder peso sem cardápios e dietas, tem tudo isso lá nas aulas da comunidade. Quando você acredita que você precisa resolver tudo sozinha, e não é assim. Quando Deus prepara essa pessoa, ela não vem para te curar no sentido de que tudo vai mudar, vai ficar lindo, maravilhoso. Ela vem para te curar no sentido de que muitas vezes ela vai cutucar, ela vai tocar justamente naquela sua dor, mas é isso que vai fazer você crescer, porque você vai ter liberdade para conversar com ela, para contar, para mostrar o que está acontecendo, para vocês entenderem juntos como mudar e melhorar isso. Ela vai, por exemplo, agora há pouco eu acabei de receber uma mensagem dele que ele conseguiu comprar um cachorro que ele queria muito, eu tenho o meu, e ele queria o dele também. Ele já teve um que infelizmente já faleceu. E aí ele falou assim: nós compramos, mas eu não dei R$1. E ele já tinha falado, né? Eu só vou conseguir ter ele porque você vai me ajudar a cuidar, porque eu não fico em casa. E como eu trabalho home office, eu tô em casa todos os dias. E aí, na hora que ele falou, nós compramos, ele fala isso diversas vezes, em várias coisas, nós fazemos, nós. E aí eu falo, poxa, né? É isso. E qual que era uma dor minha? Ver no relacionamento dos meus pais a briga ser sempre sobre dinheiro. E eu compartilhei isso com ele. Nós combinamos que iríamos nos esforçar muito para que isso não fosse motivo de briga. E sempre que isso, de alguma forma, me trava ou que eu fico insegura, ele me lembra, a gente não vai discutir por dinheiro. E não porque, temos dinheiro sobrando, a graça de Deus não nos falta, graças a Deus, mas assim, é porque a gente não vai deixar que isso seja o motivo. Que isso seja maior do que o nosso relacionamento, do que o nosso amor, do que a nossa vontade de estar juntos, crescer juntos. Então, talvez Deus esteja convidando você a não esconder mais, mas a entregar. Entregar para Ele o que você não pode fazer, mas ficar com a sua porção. Lembra? Oração. Você ora, mas você precisa agir. Então, esse é o meu convite de hoje. Senhor, pensa comigo. Senhor, existe algo que ninguém sabe sobre mim? Escreva isso para Ele. Conta isso para Ele. Pega uma folha, eu vou entregar para vocês o PDF. Pega lá e escreva. Hoje eu não quero que você escreva uma oração bonita, eu quero que você coloque verdade no que você vai escrever. Eu quero que você consiga colocar nessa folha aquilo que vem lá de dentro, aquilo que mais toca você e que você muitas vezes não tem coragem de falar, você não tem coragem de compartilhar.
por medo, insegurança. Então, eu quero te convidar a fazer esse processo. Eu quero te convidar a, de fato, entregar, conversar com Deus. Comece com: Senhor, existe algo que ninguém sabe sobre mim. E deixa a caneta fluir. Uma dor, um medo, insegurança, lembranças, frustrações, necessidades. Uma pergunta que você tem, não precisa mostrar para ninguém. Essa é uma carta entre você e Deus. E quando você terminar, escreva no final: hoje eu escolho acreditar que tu me vê. Lá na comunidade, eu consigo entregar para vocês todo o processo que eu passei, né, que eu fiz ali com detalhes, contando, né, a carta que eu fiz para Deus, curando a questão do masculino, entendendo qual eram as coisas que eu queria no relacionamento, as coisas que eu não queria, tendo clareza sobre isso. Quando eu sonhei, o que eu sonhei, o que eu pedi, o que eu descrevi. E aqui, hoje talvez ninguém saiba exatamente aquilo que você escreveu nessa folha, mas Deus sabe. E você não precisa mais carregar isso como se você estivesse sozinho. Porque aquilo que é invisível para as pessoas nunca foi invisível para Deus. Traga sua pergunta lá no grupo, pode mandar no meu número pessoal também. Hoje, Deus te lembrou que você não precisa contar sua dor, tá? Você pode simplesmente compartilhar uma frase que Deus colocou no seu coração hoje. Mas se tiver dúvidas, perguntas, compartilhamento, pode mandá-la para mim, que eu respondo também. E vamos para a nossa oração de hoje? Agora eu quero que você feche os seus olhos, que você se lembre que Deus sempre está com você, que Ele nunca te abandonou, que só Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele vê tudo aquilo que ninguém vê. E talvez exista algo que você vai escrever nessa carta que você nunca conseguiu falar para ninguém, mas Deus sabe. Você não precisa explicar tudo, apenas entregar. Pai, obrigada porque o Senhor me vê. O Senhor vê aquilo que eu escondo, o Senhor sabe aquilo que está no meu mais profundo sentimento, a minha mais profunda dor no meu coração. Só o Senhor conhece aquilo que eu não consigo explicar. As minhas lágrimas que ninguém viu, os medos que eu nunca contei. O Senhor sabe das feridas que ainda doem. E hoje eu não quero mais fingir diante de Ti. Eu entrego a Ti aquilo que eu tenho carregado sozinha. Me ensina a descansar sabendo que eu sou conhecida, vista e profundamente amada por Ti. Assim como encontraste Agar no deserto, encontra também o meu coração hoje. Em nome de Jesus. Amém. E meninas, antes de terminarmos, eu quero que você guarde uma coisa. Você não é invisível. Talvez algumas pessoas não percebam sua dor, talvez algumas pessoas não entendam a sua espera, talvez você até tenha passado por situações em que você se sentiu esquecida, ignorada, deixada de lado, mas isso nunca significou que Deus deixou de enxergar você. O mesmo Deus que encontrou Agar no deserto é o Deus que encontra você onde ninguém mais consegue enxergar. No seu quarto, no seu silêncio, na sua espera, na sua lágrima, naquela parte da sua história que você nunca contou para ninguém. Ele vê. E mais do que ver, ele conhece. E mais do que conhecer, ele te ama. Então hoje, quando você estiver sozinha, não pense, ninguém sabe o que eu estou vivendo. Deus sabe. E talvez, para hoje, isso seja suficiente. Amanhã nós continuamos a nossa caminhada, mas hoje descanse nessa verdade. Você é vista por Deus, você é conhecida por Deus, você é amada por Ele e você nunca esteve invisível para Ele. Fique com Deus e até amanhã.